Fala torcedora, tudo bom? Arthur Marinho aqui do Insta Rubro Verde, trazendo mais um pré-jogo, um grande pré-jogo para você, o quarto pré-jogo do Insta Rubro Verde, dessa vez contra o São Bernardo, que enfrenta a Portuguesa amanhã às 9h35 da noite na Mercado Livre Arena Pacaembu, partida válida pela 11ª rodada do Paulistão. O Paulistão tá chegando no fim essa primeira fase, a fase de grupos, tá deixando já umas saudades, porque agora que a Portuguesa começou a jogar bem, o Paulistão já está indo para essa fase de grupos, mas torcer para a Portuguesa classificar. Para isso, para esse grande pré-jogo, vou chamar aqui para a tela o colaborador da página, Vinícius Piazza. Boa tarde, Vini, tudo bom? Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. É um prazer estar aqui de novo para mais um pré-jogo. Vini, para esse pré-jogo, a gente chamou mais um setorista, dessa vez o setorista Renato Pastorelli, do Resenha Aurinegra, para comentar um pouquinho com a gente sobre o São Bernardo. Boa tarde, Renato, tudo bom? Fala Arthur, fala Vinícius, boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? Tranquilo. Renato, queria já começar esse pré-jogo falando, claro, o São Bernardo tá com uma campanha absurda, é o vice-colocado geral do Campeonato Paulista. E eu queria saber essa questão, a gente vê estampado ali na camisa do São Bernardo a marca Magnum. Desde que a Magnum entrou no São Bernardo, teve um exponencial assim absurdo. E a Portuguesa, nessa história toda de SAF, que é muito recente para a torcida portuguesa, se concretizou de fato no dia 1º de dezembro. Queria saber que você explicasse para quem está assistindo a gente aqui, tanto para o torcedor de São Bernardo, claro, mas também da Portuguesa, como que é a forma de gestão do São Bernardo? É uma SAF? É um grupo investidor? Como é que é? Então, para explicar, bom, primeiramente, né, agradecer pelo convite aí, né, estar aqui representando São Bernardo, aqui em nome também do Resenha Aurinegra, né, que é meu canal aí, minha página aí, fala do Bernu aí. Bom, como você falou aí da Magnum, é um pouco diferente, né, do que vem sendo as SAFs por aí, né. É óbvio que, acho que hoje até se encaixa numa SAF, né, até quando falam de SAF, é, nas matérias por aí, né, dos jornais e tal, coloca o São Bernardo como uma SAF, né, eles falaram que iam entrar até nessa questão por conta de benefícios que a SAF traz, né, de questão de recursos o clube pode utilizar, pode até ser que hoje já seja, né, eles não divulgam isso, então a gente não tem certeza, mas eu até imagino que hoje seja, mas quando a Magno entrou lá em 2020, era, como o clube ele nasceu, né, como um clube empresa, né, então a Magnus apenas, né, adquiriu, né, o clube, né, e passou ali a controlar. Então não é no começo, né? Eu acho que até hoje pode se dizer que não é bem um molde de SAF como eu vejo que é da Portuguesa e tantos outros times por aí, né? Então é uma forma diferente porque acaba que eles não existe ali um conselho, não existe é, um, um enfim, pessoas dentro do clube, da diretoria, que possam definir as coisas junto com eles, né? Do que vai votar para isso, vai votar para aquilo, isso a gente quer, isso a gente não quer. Isso acaba passando tudo na mão da diretoria, do dono, né? Do presidente, né? Que é o Roberto Graziano, que controla tanto as empresas como o clube também. Então acaba tudo passando na mão dele. Então é uma forma diferente do que tem nas SAFs, né? Perfeito. Bom, Renato, indo nesse assunto da SAF, o São Bernardo, desde que foi adquirido pelo Grupo Magnum, se fortaleceu muito bem, teve boas campanhas no Paulista, nas divisões do Brasileiro, e subiu na trave na última Série C para subir para a Série B, né? Acabou caindo ali na segunda fase. Quais são os planos do São Bernardo para esse ano e, enfim, para o planejamento para o seguinte da temporada? Sim. Bom, a diretoria, o clube, né, quer subir de qualquer forma, né? Assim, lá em 2020, aliás, em 2019 ainda, no final do ano, quando veio essa mudança, eles passaram né, as ideias dele, o que eles queriam fazer, qual seria o objetivo deles, e um dos principais objetivos deles, quando adquiriu o clube, era para chegar na Série B até 2025.
na verdade, ficou, né? Não foi concluído esse objetivo, né? Um dos objetivos, né? Como falei, um dos principais aí era essa questão do acesso, né? Na época o time não tinha nem divisão nacional, né? A gente estava uns anos fora da Série D, a gente tinha jogado lá em 2017, ficou sem jogar desde então, e estava na Série A2 do Paulista, né? Então, quando veio a Magnum, o Roberto e o Lucas Andrino, que inclusive até já saiu do clube ano passado, vieram com essa palavra de que era para chegar estar esse ano em 2025 na Série B, né? Então, para a gente lá atrás imaginar que chegaria em 5 anos na Série B, era algo meio assim, uma ilusão tremenda. E a gente ficou bem próximo disso, né? Como vocês falaram, aí bateu na trave por 2 anos. Então o clube quer continuar nisso, porque o que o Lucas Andrino falava muito, o Roberto, né, fala isso até hoje, das poucas vezes que ele aparece para dar alguma entrevista, seja em algum programa, em algum lugar, que manter o clube na Série C, numa Série D, mesmo até com o Paulistão, que eu acho que o Paulistão, a Série A1, a gente sabe bem que a grana que entra é muito grande, né? Então ajuda bastante. Mas ele sempre disse que manter o clube numa Série C, numa Série D, não roda, o dinheiro não dá para fazer tanta coisa. Que assim, acho que eu imagino que com o passar do tempo, não conseguindo esse objetivo, talvez muita coisa que ele queria implementar ou outros objetivos maiores não poderiam ser talvez alcançados por conta de não conseguir chegar na Série B, que a Série B é outro patamar também, que aí também tem a questão da grana da TV e muitas outras coisas, né? Então, o planejamento do clube é conseguir esse acesso, né? Inclusive, a gente sempre fala, até no meu podcast, que o clube sempre joga o Paulistão para fazer uma boa campanha, claro, mas o objetivo é o segundo semestre, que é subir para a Série B, né? E a gente acaba pegando, às vezes, até o contrário, né? O time no Paulistão faz uma campanha muito boa de chegar nas quartas de final, né? Óbvio que a gente quer mais do que isso, torcedor e tal, de conseguir chegar na semifinal, até numa final. E a Série C acaba batendo na trave, e o pessoal até se pergunta, né? Pô, o time o Campeonato Paulista é mais difícil, a gente vai melhor, e na Série C que tem times que parecem, né? Muitos acabam julgando por ser inferior, até na questão do, do dinheiro, né, que é investido ali no elenco, e a gente não sobe, né? Então, com certeza é sim o objetivo subir para a Série B. O clube tem isso como prioridade, né? Renato, você estava comentando agora da questão monetária. Você tem ideia de quanto gira a folha salarial do São Bernardo nesse Paulistão? Cara, eu não sei de valores assim. Tem muita gente que fica especulando e tal. A gente um pouco que tenta. Eu até cansei já de tentar correr atrás, porque é tudo muito travado, fechado lá internamente para passar alguma informação. Mas o que a gente ouve falar que é uma das. Ano passado na Série C, né? Falando do ano passado, de folha salarial, era a segunda maior atrás da do Remo. E esse ano, no Paulista, eu ouvi falar que está entre as 3 maiores, tirando os grandes. Então, assim, não sei de fato quanto que o valor disso, mas, assim, com certeza é uma folha salarial, assim, grande, né? Assim, em termos dos times que estão na Série C, enfim, que estão na Série D ou inferior, que acaba é um dinheiro, é um elenco caro, vamos dizer assim, né? Porque tem muitos jogadores que vêm que estavam na Série B, que jogam outros campeonatos, estavam em outros times aí de mais camisa, né? Então, não sei valores, mas eu imagino que seja bem alto, assim. Você até Aproveitando falou essa... de. Pode falar, Vini, tranquilo. Pode falar, pode falar, pode falar. Eu já ia até emendar uma outra questão, só para não perder o que o Renato falou, que o elenco estava jogando melhor no Paulista, que vai às vezes para quartas do Paulista, tudo. A gente viu nos últimos anos mesmo, desde 2019, né, 2020 ali que você comentou, São Bernardo tem feito campanhas boas, e tanto que 2022 cai para o São Paulo nas quartas, 2023 cai para o Palmeiras também nas quartas, e no último ano, em 2024, acabou ficando ali na fase de grupos, não se classificou. Nesse ano,
O São Bernardo tá com uma baita campanha, é segundo colocado geral com, se eu não me engano, aqui, 22 pontos, só tá atrás do Corinthians com 26, e disputa a liderança do próprio grupo, com um grupo forte, um grupo contra Ponte Preta, que tá numa série agora, Série C, claro, Palmeiras e Velo Clube. Então eu queria saber também da questão de estar vencendo de virada de uma equipe de Série A, o 3-2 contra o Bragantino, 3-1 contra o Santos também em casa, mas também perdendo fora contra o Corinthians por 2-0, mas que, claro, o jogo contra o Corinthians para mim foi, eu tava lá, eu e o Vini, a gente tava por lá, a gente viu aquele jogo e falava, meu, tá equilibrado ali o São Bernardo contra o Corinthians, levou aqueles 2 gols no final, mas conseguiu manter, sabe? Então como é que fica o torcedor vendo essas últimas campanhas, vendo agora ganhando de, vou dizer assim, grandes por conta da Série A, e tem essa relação ali de, que você falou da frustração, que vai bem no Paulista, mas na Série C acaba não rendendo tanto, como é que fica? Cara, é assim, a gente, comparando com as últimas campanhas, né, esse ano a gente tá, eu acho que muitos, e eu me incluo nisso, mais empolgado, mais otimista de conseguir algo maior, porque a gente sempre, acho que, bom, todo torcedor de qualquer time sempre pensa em passar aquela barreira, né? No nosso caso, é a gente chegar na semifinal, e o meu sonho é disputar uma final do Paulista, pelo menos, né? Assim, sendo humilde, né? Não tô nem pensando ainda no título, mas o fato de chegar numa final seria já histórico. Mas antes tem a semifinal e a gente nunca chegou. Então, 2022, né? 23, 24 que a gente fez essas boas campanhas. A gente ficou perto, ano passado, na verdade, só que a gente não classificou, mas a gente teve uma campanha melhor ainda do que 2022 e acabou ficando de fora por causa do grupo, enfim. Então, esse ano a gente está mais empolgado na questão de que a gente está em primeiro no grupo, né? E a gente tem a chance de jogar em casa contra o Palmeiras ou contra a Ponte. Então, a gente está mais empolgado nessa questão porque dá para acreditar em jogando em casa, conseguir disputar mais igual para igual, né? Principalmente contra o Palmeiras, porque mesmo não estando em bom momento, acho que também tem esse fator, né? O Palmeiras não vem em muito bom momento. A Ponte é um time que, pelo que eu percebi, é um time bem complicado, mas não acho também a gente está abaixo, né? Diferente do ano passado, se pegar São Paulo, é um time, eu consideraria a gente abaixo. Quando pegou o Palmeiras, a gente sabe que é um time bem inferior, mas que mata-mata tudo podia acontecer e acabou não acontecendo mesmo. Então esse ano a gente está mais empolgado porque tem esse ânimo de chegar longe, né? Chegar mais longe do que só cair do que só bater nas quartas. E aí a questão da Série C que fica a expectativa de depois conseguir também ir mais longe do que nos últimos anos, e aí conseguir o acesso, né? Mas eu acho que assim, para início, eu não acho que dá para agora pensar muito na Série C do que vai ser. O time está indo muito bem. Era também o primeiro campeonato de um outro técnico, né? Porque se for pegar os últimos anos, desde que a gente voltou para a Elite, era o Márcio Zanardi, que agora está no Botafogo. E aí entrou um novo técnico que a gente já conhecia, que já tinha dirigido a gente anos atrás, e a gente tem um pé atrás com ele, com o Catalá, porque foi um alvo de muita crítica aqui em 2021, e mesmo ganhando da Série A2 e subindo para a Série A1, mas tinha muita crítica com relação a ele, e ano passado na Série C, mais crítica ainda. Então a gente não queria ele como técnico, e está dando muito certo no Paulista. Então é meio estranho, porque a gente começou o ano meio preocupado que se a gente ia conseguir bem no Paulista, mesmo com o elenco até bom, que a gente não sabendo como ia ser o elenco, a reformulação que teve, o Catalá acabou surpreendendo aí a gente, né? Mas a Série C é outro campeonato, né? Então a gente pode ir até uma semifinal, até um milagre de uma final, e chegar na Série C e passar da primeira fase, fazer uma segunda fase ruim. Então, porque também pode mudar elenco, pode mudar jogador, embora o São Bernardo tenha um histórico de manter a maioria, não se sabe, né? Às vezes indo para a semifinal, ou mesmo que caia nas quartas, se passar, né, para a segunda fase, pode sair alguns jogadores, e aí, enfim, eu não sei como o clube vai conseguir reestruturar para uma Série C e conseguir buscar o acesso, né?
Perfeito. Renato, falando sobre o elenco do São Bernardo nesse Paulista, como que foi a preparação da equipe em relação a reforços? Quantos jogadores chegaram ao São Bernardo? Se ficaram muitos remanescentes do ano passado? Como que foi essa manutenção do elenco para esse ano? Certo. Cara, enquanto eu vou falando, vou até tentar localizar, porque eu fiz um post sobre esse número de reforços que vieram. Mas para você ter uma ideia, de 2020 para 2000, falando da nova, né, como a gente tem que considerar essa gestão Magno, porque 2019 para 2020, eu acho que se ficou um jogador foi muito, foi completamente reformulado em tudo. E aí 2020 até 2021, como estava ainda na Série A2, aliás, acho que até 2022 eu posso considerar, muitos jogadores que foram contratados em 2020 ficaram para 2021 e em 2021 para 2022, por subir para a Série A1 e subir para a Série D do brasileiro, é óbvio que ia precisar uma reformulação no elenco. Ainda assim, não foi tão. Eu acho que a reformulação que teve do ano passado para esse, posso considerar que foi de 2021 para 2022. Porque nos últimos anos a mudança era pouca, não tinha tanta saída. Eu acho que o ataque era onde mais havia mudança, porque os clubes têm um perfil de contratar muito atacante. Inclusive nesse campeonato aqui, tem muito atacante no elenco e eu não entendo por que trazem tanto atacante, sendo que eles não usam. Se usar metade, se usar um pouco mais da metade, sei lá, nem sei se usar a metade nesse ano aqui. E nos outros também. Então, muito jogador que eles contratam acaba tirando, mas o restante meio que tem posso dizer, uma espinha dorsal ali que é mantida há tempos. Né? Esse ano acabou tendo uma mudança maior. Mesmo assim, se for pegar no gol, por exemplo, de forma bem rápida aqui, no gol manteve o titular, na zaga manteve os principais da defesa, as laterais, teve uma saída ou outra, mas os titulares do ano passado hoje são os reservas, porque vieram novos laterais, que era um setor que a gente criticava muito. Até me surpreendi de ter contratado o lateral, porque os laterais que a gente criticou do ano passado são os mesmos do ano retrasado, que a gente também falava mal, e aí o clube não contratou e a gente achava que os caras, todo mundo gostava deles, e aí com esse final de ano aí, acabaram vindo novos laterais, o Pará e o Rodrigo Ferreira, então acabou dando uma mudança, né? Eu não consegui localizar aqui quantos vieram, mas se não me engano, acho que são 30 acho que no elenco do campeonato, né? Acho que pode ser escrito, né? 30 ou 32, eu não lembro, acho que é mais ou menos isso. E aí se não me engano, no levantamento que eu tinha feito, metade eram novos jogadores. Então, é uma reformulação que para muitos times pode até parecer, né, não ser tão grande, porque tem time aí que muda todo mundo praticamente, mas como eu falei, a gente tem um perfil aí nessa gestão da Magno de não mudar tanto o elenco, né? De não sair contratando um monte de jogador. E aí, esse ano, entraram 15 jogadores e saíram tantos outros, né? Inclusive até o Rodrigo Souza, que estava desde 2020 aqui no clube, que é um ídolo, virou um ídolo nosso, capitão, meio campo que agora está na Ponte Preta, mas está lá no banco. Saiu, né? Então, assim, algumas saídas foram de jogadores que estavam há muito tempo aqui, o João Carlos, atacante. Então, teve uma mudança boa, né? Do ano para cá, do ano passado para esse, né? Mas, como eu falei, mesmo assim, eles mantiveram alguns jogadores que eram, que a gente fala que uma espinha dorsal, né? No meio-campo também. Acho que no ataque que ficou um ou outro, né? Ataque acho que foi com certeza o setor que mais mudou do ano passado para esse, né? Nessa janela aí. Então vou te perguntar uma jogo rápido, hein? Uma contratação que surpreendeu e uma que decepcionou. Cara, surpreendeu. Eu posso falar, embora em alguns jogos ele deixou a desejar, eu acho que o Fabrício Daniel posso colocar, porque das últimas frustrações assim de contratações, de campeonatos mesmo, eu não quis colocar expectativa em ninguém. E aí o Fabrício Daniel, eu ouvi falar dele, veio no Bragantino, eu falei, não sei quem ele é, então como ele fez os gols e gostei da forma que ele atuou em algumas partidas, então vou votar nele. E quem eu não gostei, cara,
no começo do campeonato eu diria os laterais, porque os laterais foi muito. A gente criticou bastante eles, só que eles melhoraram muito. Principalmente o jogo do Santos aí que você citou até. Eles dali em diante eles começaram a melhorar bastante ali. Então eu vou colocar, cara, o Felipe Azevedo, eu acho. Embora assim, não é um cara ele jogou muito pouco, né? Então, mas eu imaginei que como ele veio com uma bagagem, é um cara experiente, embora ele tenha acho que 37, 38 anos, então tem uma certa idade, mas ele veio com nome, né? Porque veio do América, jogou lá por 5, 6 anos, em vários times passou, foi goleador. E aí eu até achei que ele seria titular, né? E aí ele começou no banco e às vezes que ele entrou não mostrou muita coisa, né? Ele fez até um gol contra o Mirassol, mas não foi nada demais, assim. Então, acho que posso falar dele. Até porque outros que me decepcionaram até mais do que o Felipe Azevedo não são novos, são já do ano passado. No elenco do São Bernardo tem um velho conhecido da Portuguesa, que é o Guilherme Queiroz, que está hoje no Brno. Como que tem sido o campeonato dele até agora? Cara, se não fosse o gol contra o Guarani domingo, eu falaria que seria ele. Que assim, ele é um misto, né? Ele é uma montanha-russa. A gente já tinha um respeito com ele, porque ele já passou aqui em 2022 na Série D, foi bom naquele campeonato e tal, não foi o principal jogador assim, o destaque, mas foi um bom jogador. E aí quando ele voltou, depois de ter ido de ter rodado outros times, a gente pensou, pode ser uma boa, e pode ser que ele seja titular, e realmente ele veio como titular, tá sendo titular desde o começo do campeonato. No primeiro jogo mesmo ele fez gol, que foi no clássico com o Água Santa. Em alguns jogos, com o Santos mesmo, ele fez um gol que foi legal, mas deram impedimento, um impedimento ridículo, e foi um golaço. Só que teve jogo que ele perdeu o gol na cara do gol, assim, então teve muito torcedor que nos últimos jogos falou: meu, o Queiroz tem que ser banco, porque deixou muito a desejar. Então teve alguns jogos que ele foi muito bem, e teve jogo que, assim, foi bizarra a participação dele. Eu não sei também se, sendo justo, também se eu colocaria ele como uma decepção, né, como eu falei. Mas que eu acho que talvez tenha até jogador pior nesse sentido. Ele até fez gol, né? E fez mais de um, inclusive. E aí, contra o Guarani, ele acabou fazendo de novo, né? Foi ali. Também, tudo bem que foi uma bola ali que não tinha como ele perder, que a bola chegou na pequena área. Ele e o gol, na verdade, que o goleiro tá até já meio vendido. Então, assim, eu não tenho. Para te falar que eu gosto dele, eu acho que ele mais pode ajudar do que ser um perna de pau, né? Um pé de rato, como falam aí. Mas a dúvida é essa, porque teve jogo que ele, no Novo Horizontino mesmo, ele perdeu um gol assim imperdível, assim, foi um gol que ele perdeu assim quase embaixo da trave. E outros que ele acabou fazendo gol. Então, gosto dele, mas ainda tenho minhas dúvidas se ele seria o titular. Tem um jogador que já entrou que mostrou muito bom serviço, né, na mesma posição que a dele. Então, o torcedor aqui aurinegro tem um assunto, como posso dizer, uma dúvida, né, se gosta ou não dele, né. Mas eu acho que ele não tá fazendo um mau campeonato, não. Como eu falei, apesar desses gols perdidos, ele tem contribuído bastante, né. E não é um cara que dá para falar que é um chinelinho, que é um cara que não corre muito, é um cara que dá para ver que se dedica ali, né. Eu lembro até que na partida contra o Bragantino que eu tava assistindo ali, ele jogou bem. Jogou Eu até bem, fiquei puto. fez gol. Falei, Foi meu, bem. Queiroz aqui na Portuguesa aqui eu lembro que a 2020, 21, a torcida portuguesa pedia ele de volta, então eu falei, meu, Queiroz seria uma baita contratação com Madeira e tudo. Mas enfim. Ele é bom jogador, bom. Pensando para a partida de amanhã, tem alguém no departamento médico do São Bernardo? Tem alguém suspenso? Ou todo mundo livre? Não, tem gente sim que tá fora. Tem o Forster, que é o zagueiro, que ele já tá afastado, ele já tá fora faz alguns jogos. Eu não sei ainda a situação dele, se não parece algo tão séria, mas ele teve alguma lesão aí durante o campeonato, que é um zagueiro nosso, que inclusive começou como titular, tem sido titular ele já tá aqui desde 2023.
Mas ele tá, acho que ele vai ser, não, eu creio que ele não vai ser relacionado. Tem o Felipe Garcia, que é atacante, que também tá com a gente desde o ano passado, e só que ele não jogou ainda o Campeonato Paulista, ele tá com uma lesão no músculo do fêmur, alguma coisa assim, da perna, alguma coisa assim, e ele tá fora desde o começo do campeonato. Eu só não lembro, para falar a verdade aqui, de ausência por cartão, porque eu lembro que tem algum zagueiro, e a gente tem um certo. A nossa defesa, acho que o time todo, né? Mas principalmente a defesa, é uma defesa que toma bastante cartão, assim. Já teve o Helder que cumpriu suspensão e voltou. O Salustiano, acho que, se não me engano, pode ser ele que eu não lembro se estava já pendurado e voltou. Vou até tentar buscar a informação que a gente conversa aqui para trazer a confirmação aqui em primeira mão, né? Mas eu sei que tinha jogador pendurado da última partida. Mas lesão, fora esses que eu falei, não tem nenhum outro, assim. Então, lesão é o zagueiro Força, o atacante Felipe Garcia, é isso? Isso, Felipe Garcia e o Rafael Forster. Então fora. O Forster eu preciso ainda confirmar. O Garcia, pelo que eu entendi, pelo que eu soube, ele não vai voltar tão cedo, né? Assim, provavelmente lá para a Série C mesmo. Agora o Forster, que eu não tive informação mais se ele já está recuperado, porque eu soube que era foi uma lesão simples que ele teve, que precisaria de alguns jogos só para alguns dias para se recuperar, né? Então, mas já passaram acho que umas 3 rodadas aí que ele já está ausente, né? Certo. Bom, e agora pensando numa provável escalação do São Bernardo, como que viria o São Bernardo para a partida de amanhã? A gente sabe da questão do grupo, né, que está brigando ali para garantir a vaga na próxima fase, para ser líder do grupo. O São Bernardo vai vir com força total para o jogo de amanhã? Cara, eu acho que vem, viu? Eu creio que vem amanhã, vai amanhã com força total, porque eu acho que até pra gente, para nossos torcedores aqui, né? A gente vê o jogo de amanhã, mesmo a gente tendo ainda uma gordura na questão de passar para as quartas, e também de de decidir em casa, né, vamos supor que a gente não ganhe, não vence amanhã, empata ou perca, a gente ainda tem a última rodada, e o São Paulo pode ser que até poupe alguns jogadores, a gente até ouviu falar que pode até acontecer isso mesmo na última rodada, mas eu creio que para o clube aqui, acho que a ideia também é a mesma do São Paulo, de também poupar no último jogo, porque amanhã a gente vê muito como o jogo para garantir tanto a classificação, que embora a gente só precise de um ponto, né, mas também o primeiro lugar, que pode ser que a gente já garanta o primeiro lugar também. Vamos supor que a Ponte não vença hoje o São Paulo, mesmo que eles empatem e a gente vença amanhã, a gente já garante o primeiro lugar do grupo. Né? O Palmeiras só passaria a gente, acho que se a gente perdesse os 2 jogos e eles ganhassem os 2 jogos, então a Ponte é o nosso concorrente ali pela primeira posição. Então, não, como eu falei, não, eu estou ainda vendo se tem alguma baixa para o cartão, e além dessas lesões que vão ser ausências, no mais o time vai vir com força total, não tem nenhum que a gente sabe que vai ser poupado, que aí eu queria, como da última rodada para as quartas tem aí uma semana, imagino que eles podem poupar até para o último jogo, que aí não vai adiantar, não vai definir nada, vamos supor que se a gente vencer amanhã, numa hipótese, né, claro, aí eles poderiam poupar para o domingo para ter ainda uma semana de recuperação para o jogo das quartas, né? Então eu creio que a mentalidade do time é jogar tudo para decidir amanhã mesmo, né? Assim. E claro, né? Se não vier a vitória também, um ponto para a gente é o que a gente já precisa para classificar, né? Que um ponto já garante. Pô, então vamos no mínimo empatar. Vamos fazer esse acordo, a gente empata no mínimo amanhã, já tá ótimo. Então, só repassando aqui, para quem não sabe da equipe do São Bernardo, me corrige, por favor, se tiver alguma coisa que você acha que vai mudar, alguma alteração, se teve alguma substituição por cartão, tudo, tá bom? Mas o São Bernardo, na última vitória, no último jogo contra o Guarani, esse gol que a gente estava comentando aqui que o Queiroz marcou, o técnico Ricardo Catalá mandou para campo o São Bernardo com Alex Alves no gol, seguido de Helder Maciel, Matheus e Pedro na zaga. No meio, Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará.
E um pouquinho mais para frente ali no meio, e já seguindo para o ataque, Léo Jabá, Fabrício e Rodolfo. É isso mesmo? Isso mesmo, a única a exceção aí que é confirmado, que aí eu agora consegui apurar aqui do questão de pendurados, né, que é o Pará. O lateral que tá aí nessa última escalação, ele não joga amanhã porque ele tomou o terceiro amarelo contra o Guarani no domingo, então amanhã ele já não joga mesmo. Esse é confirmado que não joga. Então o Luciano tá tranquilo para ir pro jogo que você falou. Qual? O Luciano. Luciano. Peraí, Luciano. Você Não. falou Luciano, é que eu anotei a Luciano aqui, mas tranquilo. Então, só o Pará Não, mesmo. o Pará. O Pará que não. Esse aí não joga mesmo, que ele não. Tomou o terceiro amarelo. Então ele era o único pendurado, né? O Augusto também tinha sido. Também tava pendurado, só que aí ele já cumpriu a suspensão contra o Guarani. Então ele já tá disponível, vai estar à disposição. Mas provavelmente vai ser reserva, porque o Augusto tem jogado mais como reserva, embora alguns jogos como titular, mas eu creio que vai ser o reserva. Então acho que a única mudança que pode ter aí em relação ao último jogo é o Pará, que não vai jogar mesmo, né? Perfeito. Eu vi aqui só uma última informação aqui de ausência que pode acontecer também, que eu acabei de conversar aqui no WhatsApp mesmo com uma pessoa aqui, um outro contato, que é o Lucas Tocantins. Pode ser que ele tenha uma ausência, seja uma ausência porque está com um desconforto no músculo, na coxa esquerda. Então pode ser que ele também seja uma ausência aí do ataque, né? Às vezes ele joga como titular, às vezes como reserva, então pode ser aí uma baixa do nosso lado. Renato, eu queria te perguntar uma coisa. Como que tá para você de preferência do grupo? A gente sabe que tá disputado, né? Para ver quem vai se classificar entre. Vocês estão a apenas um ponto, mas tem a Ponte e o Palmeiras disputando ali a segunda vaga. Como que o torcedor tá de preferência? Prefere enfrentar a Ponte Preta, que é uma equipe um pouco mais nivelada? Falando de elenco, a gente sabe que o São Bernardo ganhou grandes jogos, né? Fez grandes jogos nesse Paulista. Mas vocês preferiram enfrentar a Ponte, que é uma equipe ali do mesmo nível de elenco, o Palmeiras, que a gente sabe a potência que é hoje em dia, mas não vem fazendo um campeonato tão bom assim em relação ao grupo, mas ter chance de eliminar um grande. Como que fica a sensação de preferência, ou se assim, o que vier, a gente enfrenta? Cara, se eu tivesse uma mensagem do futuro para falar, vocês vão passar independente de quem for, eu escolheria o Palmeiras, que a gente tá engasgado, é o único dos grandes que a gente nunca venceu na história. Então o Palmeiras para mim é engasgado, além de eliminações quarta de final, mais de uma vez que a gente caiu para eles, então eu com certeza queria muito eliminar o Palmeiras. E semana passada eu participei na live do Guarani, de uma página deles, e eu até também me perguntaram isso também. E aí até agora eu também não cheguei num consenso, porque na questão de, como você mesmo falou, né? O Palmeiras, se for pegar por momento, o Palmeiras poderia ser o escolhido porque está no momento mal, no momento ruim, ainda com baixas recentes aí. Eu não lembro o nome do jogador, mas teve um jogo no último clássico aí, no último jogo deles, que teve uma contusão aí que machucou o ombro. Tem alguns jogadores umas perdas, além de saídas também de jogadores, então eles estão passando um momento de reformulação do elenco e tal. Mesmo que eles passem, eles não vão chegar com uma moral. O ruim ao mesmo tempo é que o Palmeiras é time de camisa, assim, o mata-mata é um outro campeonato. Então uma coisa é sempre jogar com a gente teve ganhado do Santos, ou até que a gente vence São Paulo na última rodada. Outra coisa é jogar com esses mesmos times no mata-mata. Então é complicado, né? E assim, eu sei que camisa, fator histórico não entra em campo, mas eu sempre penso que pode haver algum fator ali, né? A gente não ter tradição ali no mata-mata, ter essa barreira ali no passar das quartas, pega um Palmeiras ali, não sei como é que é, né? Então tem essa preocupação. Só que ao mesmo tempo, a Ponte, que aí eu poderia falar, se olhar pelos nomes, eu escolheria a Ponte Preta. Só que aí a Ponte vem num bom momento, né? Mesmo eu achando que o nosso elenco não tem nada de inferior, né? O Palmeiras, por mais que ele seja um mau momento,
pô, é um time de Série A, né? Então, falar que o nosso time é igual ao deles ou dá para lutar é complicado. Né? E eles têm uns jogadores bons que podem também até desencantar no jogo, Paulinho, Estevão. Agora, a Ponte, olhando assim, o que eu já vi a Ponte Preta jogar e o elenco deles, dá para falar que é um time melhor que o nosso. Até porque também a gente está na mesma divisão nacional, do Paulista, então vamos dizer que está no mesmo nível ali. Só que eles estão em um bom momento, né? Então, não sei como que seria aí jogar com eles. E aí uma coisa eu posso garantir, que se fosse se o jogo fosse fora, eu preferi o Palmeiras, porque acho que o fator casa da Ponte lá em Campinas, com eles em primeiro lugar passando, acho que seria um inferno lá jogar. Confesso que eu ficaria preocupado de jogar lá né, em Campinas, mais até do que no Allianz, que, todo respeito, não acho que lá tem um fator tão para ser uma panela de pressão jogar com o Palmeiras lá, porque eu já estive lá várias vezes no jogo do São Bernardo contra o Palmeiras e não é um ambiente tão hostil, né? E agora no Moisés eu já presenciei isso. Já fui lá e já presenciei, então eu acho que isso pode ser um fator preocupante. Mas acho que eu falaria a Ponte, mas isso jogando em casa. Porque eu imagino que a gente acho que teria mais chances aí para conseguir passar. Mesmo o Palmeiras não vindo em um bom momento, os caras podem chegar aí na última rodada classificado e querendo não dar uma moral, é um time grande e tudo mais, então eu escolheria a Ponte, mas como falei, em casa. Se fosse fora, eu escolheria o Palmeiras. Até você comentou deles crescerem assim no mata-mata, eles buscam, acho que o tetracampeonato, se eu não me engano, inédito. Sim, Então sim, acho que é uma coisa um fator que pode ser levado muito em conta. sim. Acho que por minha parte, assim, não sei se o Vini tem mais alguma. Enquanto a gente conversava aqui, surgiu uma dúvida para mim. Aqui na Portuguesa a gente é muito ligado na base. Então a Portuguesa vai ter uma reformulação na base. Claro, no último ano voltou a ter o seu sub-15, seu sub-17, tem feito boas campanhas com o sub-20. Mas eu queria saber, o São Bernardo tem categoria de base? Se tem, como é que ela é tratada? Cara, esse eu posso falar com toda certeza que é a coisa que mais me desagrada aqui no São Bernardo, nessa questão da Era Magnum aí, dessa gestão, porque acho que se eu tiver que colocar dois facilmente aí, o tratamento deles com a torcida, em questão de sócio-torcedor, questão de venda de ingresso, enfim, que é um descaso total, gigantesco, e a questão da base, que também é um descaso gigantesco para mim, porque hoje, para você ter uma ideia, a gente só tem a categoria sub-11, sub-12 e sub-13. Acho que a sub-14 é como não tem campeonato, acho que paulista nessa categoria, é mais sub-11, sub-13, sub-15, eu não lembro se 14 Isso. não tem. Mas eu acho que eu creio que dos 14, de 14 para baixo tem uma base. E nota, essa base só existe porque é uma parceria com a equipe, com um clube do Itatiba, que é um clube que não tem nem time profissional, é um clube, uma parceria que é feita entre os dois clubes, e aí acho que a peneira é feita entre os dois clubes, e a base joga até nessa cidade aí de Itatiba, no campo desse clube. Que já, para mim, já começa errado, porque não deveria existir, não deveria ser uma base, para mim, sucateada, né? Acho que pode existir parcerias, a gente mesmo já teve parceria de outras formas no passado, e é uma base boa, mas dessa forma eu acho, para mim, que é só para falar que tem uma base. E isso que é só até os 14. Então, no sub-17 não tem, 19 não tem, sub-20 não tem, que para mim eu acho que é o pior de tudo. Nada contra a molecada pequena, que, pô, é legal demais ver a molecada assim pequena jogar, mas, pô, sub-20 é justamente a pessoa que joga copinha, a garotada que pode subir para um profissional, que pode ser reaproveitado, que pode gerar lucro, porque um moleque de 14 anos só se descobrir um novo Neymar, um novo, sei lá, Hendrick, para vender assim para um clube maior, para ganhar uma grana em cima disso. No mais, é só o moleque de 18, 17 para cima que vai gerar esse lucro. Então não tem, e categoria feminina também que não tem. Para mim, eu também acho também zoado também, porque eu também sou a favor também de ter esse investimento no futebol feminino. Então, assim, a base, tudo que não envolve futebol profissional
né, e o masculino, claro, tudo é largado, assim, a base não existe. Só para, de uma forma bem resumida, só para dar um contexto, quando uma das promessas que eles deram, além desse objetivo de chegar à Série B em 2025, era, acho que até 2026, até 2027, se não me engano, construir um CT aqui em São Bernardo. Inclusive já tem uma área comprada, e pelo que a mídia local aqui apurou, de fato foi comprada pelo clube. E aí no início falaram que era por causa da pandemia, depois por conta da prefeitura anterior, que o prefeito não gostava do clube, tentava ferrar de várias formas possíveis, e aí falavam que era a questão de papelada, por ser área de manancial, porque é ali um bairro afastado aqui já perto já da Imigrantes, né, indo para ali para a Baixada, que poderia ser por conta de papelada que tinha que resolver, né? Coisas aí jurídicas que tem que resolver por ser uma área X e tal. Que ali já funcionou um antigo clube, um clube de acampamento de engenheiros lá. Só que isso nunca saiu do papel, e pelo que a gente ouviu falar recentemente aí nos últimos meses, que não parece que existe toda essa papelada, esse imbróglio todo para resolver o CT. Então parece mesmo que o clube comprou um terreno, e nem sei se é fato, se eles realmente vão construir alguma coisa ali, ou pode ser que eles queiram construir, mas depois de algum período, ou depois de chegar na Série B. Só que eles falaram, a promessa era que até 2026, 2027 construiriam, e aí teriam todo um acampamento, um alojamento para a base, campos, tudo mais, só para eles ali, né? Além do profissional também, mas aí uma parte seria só para a base. Então a gente meio que não existe hoje nada de base, porque fica nesse negócio, é o CT. Mas para mim, eu acho que é uma desculpa, porque não é porque, beleza, o CT já é uma palhaçada, mas além do CT, também tem essa questão de, beleza, não vai ter CT, é um negócio que vai demorar, pelo menos faça alguma coisa para que tenha uma categoria de base, né? Tenha peneiras ali, porque, poxa, bom, não preciso nem explicar a importância de uma base, né? Então é ridículo, sabe? É umas coisas que mais. Então o São Bernardo hoje treina no estádio 1º de Maio. Não, hoje por conta que no CT não existe o CT pronto, o clube treina num CT em Atibaia. Na verdade, no início seria um provisório, e aí foi passando, e aí, enfim, ficou tudo nessa coisa de que eles iriam sair do CT. No estádio não é a menor hipótese, eu até concordo que não seja treinado no estádio, porque o gramado é muito bem cuidado, é muito, né, enfim, tem uma preocupação grande. Um dos pontos positivos da gestão aí, que pode falar, o gramado sempre é muito bem cuidado. Então acho que se treinasse ali no gramado ali do estádio, acabaria sobrecarregando, né? Então eles treinam em outro lugar, lá tem uma boa estrutura. Isso acho que eu já vi o jogador falar, já entrevistei jogador que fala que a estrutura do CT lá é genial. Então esse ponto até que do profissional me incomoda um pouco, mas como dá certo, como os jogadores gostam, como não impacta na logística, então não é tão problema. Mas é óbvio que a gente, como torcedor aqui, gostaria de ter o CT aqui, os jogadores treinando aqui, até para a gente torcedor, de ir lá falar com o jogador, de cobrar também, né? E Atibaia, como vocês sabem, não é longe, mas também não é um negócio para você ir daqui pegar carro e ir para lá, né? Então é dessa forma que tá rolando. Renato, uma última dúvida minha. Quando você estava falando da parte da base, você falou que um outro descaso do Grupo Magno é da parte do sócio com o torcedor, da venda de ingresso. Como que é? Como que é essa questão? Por que isso tem sido um problema? Cara, eu acho que isso é um fator aí de empresa, e eu espero que na portuguesa não seja assim. Embora, como eu falei, né, SAF acho que o que a gente tem aqui é um pouco diferente do que são as SAFs. Mas mesmo assim, eu imagino que deve ter SAF por aí que deve ter o mesmo pensamento que a diretoria daqui. O que acontece? Desde que eles assumiram, a gente pode dizer, tirando a época da pandemia ali, né? Porque não tinha público, não tinha nada. Quando as coisas começaram a voltar ao normal e a gente esperava que fosse ter alguma coisa em relação vamos dizer assim, uma proximidade com a torcida, que tivesse ali algo preparado, pensando no torcedor, enfim, de poder frequentar o estádio e tudo mais. Nunca houve isso.
Como aqui no clube muita coisa passa pela mão do próprio Roberto, que é o presidente, que é o dono do clube, a gente fala aqui, né? Sempre fala aqui, sempre é tema nosso aqui no podcast. A gente sempre fala, para mim, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho a certeza, a convicção que ele não se importa com nada disso. E o ruim de quando uma empresa adquire um clube, e como eu falei da SAF também, né, que deve ter muitos clubes que é uma pessoa de fora, uma empresa de fora que controla. Eu acho que se não tiver uma limitação do que essa SAF pode fazer, porque como eu falei, o ruim daqui é que não existe um conselho, não existe X ou Y, e o torcedor também não é escutado. A gente já tentou, eu faço também parte de uma torcida, e nós, como torcida, como até quando fiz parte da diretoria da torcida, a gente já chegou a tentar fazer reunião com eles, e inclusive um deles, que é um dos que saíram do clube, já falou pra gente: não gosto de torcida, não gosto, já falo, ele já trabalhou no Guarani anteriormente, que é o Lucas Andrino, falou. Quando eu trabalhava no Guarani, eu já deixava bem claro: não gosto de torcida, não gosto no caso de organizada. Só que assim, a gente não estava lá para bater, para ameaçar ninguém, a gente estava lá para conversar, para falar: olha, vocês estão de fora e a gente quer entender, a gente quer tentar ajudar para que vocês também aproximem. E a gente está falando de uma cidade muito grande que, poxa, o nosso público é ridículo. Junto com como eu falei, junto com a base, que é a coisa que mais me irrita. Só que no dia a dia, isso acaba se me irritando mais, porque a base, no dia a dia ali, muita gente nem sabe, não faz, a gente acaba passando despercebido. Mas o público tá ali todo jogo e o público é ruim. E eu, quando comecei a frequentar o Primeirão, lá em 2010, eu comecei nos primeiros jogos e aquilo começou a me cativar para frequentar sempre, de ver o estádio cheio. E nas outras gestões, eram pessoas aqui da cidade, então eram pessoas que tinham, que queriam ver o estádio cheio e faziam uma movimentação para que conseguisse isso, né? Óbvio que não vai ter sempre o estádio sempre cheio, só que hoje, que no momento o time está melhor do que acho que que pode falar em toda a história, a gente tem um dos piores públicos de toda a história. Óbvio, é uma história recente, são 20 anos aí que completou aí em dezembro, inclusive, mas a gente tem uma média de público ridícula. E aí, como você perguntou, né, de ingresso de sócio, o ingresso pode até não ser tão caro comparado aos outros times da primeira divisão. Só que não existe nenhuma promoção, não existe assim, compre o ingresso, e a gente gostaria de ver uma preocupação de ter mecanismos aí para atrair torcedores. Então não existe nada assim, leve compra o ingresso, vai com a camisa e ganha e paga mais barato, ou mulher entra de graça, criança entra de graça, não existe nada disso. Sócio torcedor, até num programa lá do Ulisses Costas, o narrador, comentarista, os donos lá foram nesse programa, e aí quando entrou nesse assunto de sócio, porque a gente começou a mandar um monte de mensagem lá na live, eles falaram: não, a gente está prometendo para que no começo de 2024 a plataforma de sócio torcedor esteja ok. Só que isso eles já prometeram lá atrás e nada foi cumprido. E aí, obviamente, tudo passou e nada aconteceu. Então, assim, eu até estou preparando algumas matérias aí, alguns vídeos para viralizar aí e colocar o dedo na ferida desses caras, porque eles realmente parece que querem ingresso, querem estádio vazio. Até mesmo contra o São Paulo, para concluir aqui no último jogo aqui da primeira fase, o ingresso foi para R$ 180. Só que assim, beleza, o 180 o São Paulino paga, eu não importo se eles vão pagar 180, se eles não vão ir para o estádio encher, tudo bem. Só que para a gente também é esse valor. E aí, o que acontece? Não existe só torcedor, não existe um plano para falar assim: tudo bem, o São Paulino paga mais caro, mas a gente que está ali todo jogo paga mais barato, consegue um pacote de ingresso, um cartão lá que a gente consegue um desconto. Não existe. Por isso que eu conheço vários torcedores que falam: eu não tô indo nos jogos, porque eu tô esperando, não consigo ir todo jogo, né? E às vezes não consegue pagar também a meia entrada. Aí o cara espera um jogo mais decisivo, um jogo mais importante, pro cara falar: esse aqui eu vou, esse aqui eu não vou perder. Até eu trombei um amigo meu esses dias, que conheci no estádio, e falei: e aí, não tá indo nos jogos? Falei: que tá complicado, cara, eu não tô conseguindo. Falou: se passar para as quartas, aí eu vou com certeza eu vou, independente do valor que for e como. Mas agora não estou conseguindo ir. Então, foi acho que contra o Bragantino, acho que foi contra o Santos e não foi mais em nenhum.
E essa é a realidade. E a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel, falar assim, eles vão mudar isso, sabe? Então, eu não sei se subindo para uma Série B isso mudaria, que aí eles contratariam, fariam alguma mudança, porque eu só para concluir, para fechar, lá no passado falava muito disso, né? Subir para a Série B, muita coisa a gente vai reestruturar, vai mudar, vai mexer. Mas aí a gente já falou aqui internamente, será que não é mais uma das histórias que eles falam, que é mais uma das promessas que eles fazem? Então pode ser que chegue na Série B e nada muda, né? Então, enfim, complicado, né? Dentro de campo é tudo maravilha, o pessoal de fora vê e fala, caramba, o São Bernardo tá voando. Realmente, o resultado tá muito ótimo, a gente fica muito feliz com isso. Só que fora disso, cara, nesses fatos aí que eu falei, é simplesmente largado, sim. Renato, quero te agradecer por essa baita troca aqui de informações que a gente fez. É bom falar do São Bernardo. Difícil ver gente falando de São Bernardo, dos times do ABC em geral, né? Até do ABCD ali, incluindo Diadema. Então eu quero te agradecer demais pela participação. Que você divulgue também a Resenha Aurinegra, o seu podcast, quais dias, horários, como é que funciona, para quem não te conhece, seguir. Legal. Obrigadão mais uma vez pelo convite aí. Então, inclusive eu conheci, não faz muito tempo que eu conheci a página de vocês, eu conhecia outras páginas aí da Lusa, mas eu já faz, acho que não sei se um mês ou mais ou menos, que eu sigo a página, vou acompanhar mais, me inscrevi no canal. Inclusive, eu sempre falo, como eu sou de podcast, sempre falo, então eu falo aqui também. Inscreva aí no canal aí também. Até para os torcedores e batateiros aqui também que quiserem dar uma força também, se inscrever também no canal dele, aí e também aqui no meu, né, como você perguntou, né, das lives, ocorre uma vez por semana, não existe um dia fixo, né, antigamente a gente fazia de toda segunda-feira, hoje mesmo vai acontecer à noite a nossa live, então tem dias que acaba sendo na terça-feira, na quarta-feira, mas é toda semana que acontece aí a live do Resenha. E fora as lives, a gente também traz conteúdos aí no Instagram, no Twitter, bem pouco, é mais mesmo focado no Instagram. E é isso aí. Renato, brigadão demais. Quero saber, por último, só para finalizar aqui de fato, vai amanhã no Pacaembu e seu palpite? Opa, com certeza eu vou. Já me esquematizei tudo porque eu trabalho, às vezes eu trabalho em casa, ou como hoje eu estou em casa, e amanhã eu trabalho em São Paulo, lá no Ipiranga. Então, já vou direto do Ipiranga lá para Pacaembu e matar a saudade, né, do Pacaembu mesmo diferente, né, mas faz muito tempo que eu não vou lá. E, cara, o palpite, eu vou falar um 2-1, com todo respeito aí, mas eu vou colocar um 2-1 pro Tigre, postando aí que a gente vai garantir o primeiro lugar, né? Confiante. Mas se um empate vier também tá maravilhoso. Óbvio que perder ninguém quer, eu não vou querer, não quero perder, então se o empate tá bom, que também a gente garante classificação, né? Pelo menos o segundo lugar. Fechou. Então nos vemos por lá amanhã no Pacaembu. Renato, obrigado, viu? Valeu, obrigadão, Arthur, obrigado, Vinícius. Até a próxima aí. Um abraço. Até. Tá Até. aí, Renato Pastorelli do Resenha Aurinegra. A Aurinegra falando aqui com a gente. Vinícius, vamos falar de português agora? Bora. Então vamos lá. Amanhã, português, como a gente estava comentando aqui, em frente São Bernardo às 9h35 no Pacaembu, pela 11ª rodada. Português ainda luta pela classificação. Claro que ali a questão do rebaixamento já está praticamente certa. Hoje vai ser definida, a gente vai falar bastante disso aqui, mas vamos recapitular um pouquinho do último jogo, do último sábado. O Português empatou contra o Corinthians por 2-2. O Corinthians, o líder geral do campeonato, agora com 26 pontos, abaixo está o São Bernardo. Então quero saber o que você achou da partida contra o Corinthians, Vini? Olha, me surpreendeu a partida da Portuguesa. Eu até falei aqui no último pré-jogo que eu acreditava que ia ter mais dificuldade do que teve. Claro que a gente sabe que a equipe do Corinthians foi reserva, ali com uma equipe B, trazendo alguns garotos da base, mas me surpreendeu bastante. O início, o primeiro tempo da Portuguesa, eu achei assim excepcional, porque dominou o jogo. Assim,
logo no começo teve um chute do Jajá, teve um chute do Hipólito, ou do Fernando Henrique, se eu não me engano, que fez uma pressão grande no Corinthians, o que eu não estava esperando que acontecesse. Eu achei que a Lusa, claro, poderia arrancar o empate, eu tinha falado isso, mas eu achei que seria o contrário, a Lusa acabaria ficando um pouco mais para trás, o que fez, né? Fez uma defesa muito boa, mas conseguiu ir para frente. O Cristiano acabou ficando um pouco marcado, acabou depois sofrendo uma pancada, mas o Jajá e o Maceió fizeram uma partida muito boa. O Jajá, enfim, fez um golaço que eu acho que foi o único gol da partida que não teve erros individuais, mas foi um belo gol. E fora isso, teve o Renan, que foi muito bem. Então, assim, eu acho que a Portuguesa conseguiu surpreender o Corinthians e arrancar um empate muito importante, né? Eu concordo com você, então, com essa partida a Portuguesa conquistou seu 9º ponto seguido, já são 11 pontos no total, com 13 gols marcados e 14 contra. Ainda continua com aquele saldo de -1, mas e mais uma vez contra o Corinthians, levando. Sempre que a Portuguesa toma gol, tem o incrível número de tomar sempre 2 gols. Né? A gente não conseguiu reverter isso ainda. É um fato da Portuguesa que ficou para esse campeonato. Então, os gols da Lusa foram marcados, como o Vini falou, já aos 39. Matheus Bidu, do Corinthians, empatou aos 53. E o Thales Magno, de pênalti, virou para o Corinthians, mas aos 74 ali, quase ali perto do final do jogo, o Maceió empatou. Eu acho que foi um dos melhores jogos da Portuguesa nessa temporada, nesse Paulistão até agora. Não me lembro de ter um outro jogo melhor. Até ali nos bastidores a diretoria estava muito feliz com o desempenho da Portuguesa, falando que foi o melhor jogo. O Cauã, na coletiva de imprensa, falou claro, foi um empate bom, mas que merecia a vitória rubro-verde. Então acho que ali melhorou demais. Claro que tem uma motivação que a mais por ser um jogo contra o Corinthians, um clássico, mas eu achei a defesa assim muito melhor. O meio de campo estava mais ativo, estava mais brigador, comparando com os 2 últimos jogos, tanto aqueles antes que tiveram, né, contra o Água Santa, contra a própria vitória contra a Inter de Limeira, não foi muito ativo aquele meio de campo. E o ataque foi melhorzinho, talvez o Renan não ter perdido aquele gol cara a cara com o Donelli, que estava da visão que a gente teve ali da Leste, da Esplanada da Leste, foi o Renan dando um carrinho e o Donelli meio perdido. Então, acho que se não tivesse sido aquela chance perdida do Renan, ele estava muito bem no jogo também. O destaque para mim do jogo foi, acho que o Jajá, por aquele baita golaço. Teve, para mim, foi um baita gol, um baita destaque foi esse gol do Jajá. O Hudson também, a entrada dele na segunda etapa melhorou muito o jogo. O Fernando Henrique não acho que foi bem de novo. Ele é mais de contenção, mais de defesa mesmo. Não acho que ele foi tão bem, mas ajudou, claro, ajudou na defesa. Foi importante, porque às vezes a Portuguesa se movimentava, ficava 2 atletas sempre marcando um jogador do Corinthians, isso era importante. Mas destaques positivos e negativos para você, Vini. Vamos lá. Como eu falei aqui, eu acho que eu dou um destaque maior para o Maceió e para o Jajá. O Maceió participou direto dos 2 gols. Eu não acho que a partida do Maceió foi tão consistente quanto do Jajá, mas na hora que precisou, ele foi muito bem, né? Eu gostei da partida do Hipólito. Eu acho que diferente do Thales, ele não. Ele foi bem, ele conseguiu marcar bem. Claro que assim, a pressão do lado do Thales foi muito maior, até por causa do Thales Magno, né? Thales e o Thales. Mas eu gostei, já tinha falado aqui que o Hipólito estava fazendo algumas partidas que estavam me chamando a atenção, mas eu acho que acaba ficando nisso mesmo. A defesa em si foi muito bem, como um trabalho geral, e o Jajá e o Maceió fizeram ali um trabalho excepcional. Agora, de negativo, eu diria que foi o Rafael. A gente vê ali que no primeiro gol do Bidu, ele sai mal, ele sai meio para fora, acaba tomando a bola ali por baixo. E, claro, o pênalti não acaba sendo culpa dele, mas eu acho que assim, o Rafael já não vem fazendo boas atuações de falar assim, nossa, ele é seguro para o que a gente precisa. Então, eu acho que assim, eu ainda fico com o pé atrás em relação a ele, mas eu acho que os 2 destaques que eu daria negativo é o Thales, claro, porque
acabou fazendo uma partida abaixo, e o Rafael. Eu concordo com você, eu acho que aquele primeiro gol que a Lusa levou foi um conjunto. Foi tanto o Thales que acabou deixando passar, Thales não fez uma partida tão boa, tanto que fez o segundo pênalti, marcou o segundo pênalti pro Corinthians, claro, mas também ficou devendo ali nos dois lances do Corinthians. O Rafael também não curti tanto nesse último jogo. O espaço que ele abriu ali entre as pernas foi o espaço certinho que a bola passou e se antecipou muito no gol. Rafael, até mesmo lembrando, a Portuguesa tem 5 atletas pendurados. Então, só aqui pegando já essa informação, o Rafael Santos está pendurado com 2 cartões. Lateral esquerdo, Lucas Hipólito. Volante, Hudson. Meia, Daniel Júnior. E o centroavante, Renan Peixoto. Então, acho que, claro, o Rafael tem feito, ganhou acho que uma partida só, não vou lembrar a partida agora, que ganhou de craque do jogo, mas é como o Vini falou, não acho que Foi nos contra a últimos Ponte. jogos ele foi contra a Ponte? Foi contra a Ponte, Contra a tá Ponte. certo. Que não acho que nos últimos jogos ele tá indo tão bem. Na arquibancada a gente viu isso, então foi bem lembrada a mãe do Rafael no meio da arquibancada. Mas vamos É. ver, acho que é melhorar essa questão defensiva, tanto o Thales nos últimos 2, 3 jogos não tá indo tão bem defensivamente, mas acho que ali depois do jogo a gente tava falando que não sabe se o Thales sentiu um pouco do jogo. Eu acho difícil do Thales ter sentido mais esse jogo contra o Corinthians, tanto que ele já atuou contra o time do Abel Ferreira no último ano lá no Canindé, era um time titular do Palmeiras com o Hendrick e tudo, era um time que tinha ganhado tudo naquele ano, então assim, não acho que tenha sentido tanto, mas acho que talvez seja do dia também do jogo. Eu acho Enfim, que o detalhe do Thales é muito pela marcação dele também, né? Então, assim, se de um lado o Corinthians acaba sendo um pouco menos agressivo pelo lado direito na partida, até porque eu dei destaque pro Hipólito. Então, por exemplo, daquele lado, o máximo que estava acontecendo era o Igor Coronado passando ali, mas ele caía pro meio. Do lado do Thales sim. estava o Bidu, que é um lateral que ataca muito, junto com o Thales Magno, que é muito driblador. Então, assim, eu acho que foi um sobrepeso no lado dele que o Cauã acabou não conseguindo suprir, Anular. porque assim, só. Exato, porque só o Thales marcando aquela lateral eu acho que foi pouco, sabe? Porque o Corinthians foi muito forte pelo lado esquerdo do ataque ali, pelo lado direito da portuguesa, né? Então eu acho que assim, acho que a partida dele se justifica, a partida mal dele. Claro, ele é um jovem também, ele participou muito bem no segundo gol, né? O gol foi praticamente dele ali, aquele contra-ataque. O Maciel estava muito bem posicionado também, mas eu acho que é isso. E até a gente tava falando aqui do Thales, que ele é muito driblador, tudo. Teve uma polêmica, totalmente fugindo de assunto, mas teve uma polêmica que surgiu, os jogadores se juntaram essa semana para falar tanto de gramado artificial, tanto de gramado natural. O Thales Magno, na zona mista, depois do jogo, ele comentou do gramado do Pacaembu. O Vini esteve na zona mista com o Thales Magno. O que ele falou do gramado do Pacaembu, Vini? Cara, ele falou que, se eu não me engano, tá? Ele falou que ele, claro, prefere o gramado natural. A gente viu vários jogadores se posicionando. Ele disse que o gramado não estava tão ruim, estava até que bem tratado, mas a parte de fora, ali, principalmente na área de aquecimento, o gramado estava muito duro. Então, assim, eu não sei como se refletiu para o meio, ele acabou escapando um pouco desse tema para também não ser tão polêmico em relação ao estádio. Mas ele, claro, ele disse que a preferência dele é o gramado natural e que o gramado, por ser sintético, estava até que ok, mas não era a condição ideal que eles esperavam, né? Aí ele ressaltou que a parte de fora, e se eu não me engano, as beiradas do campo estavam mais duras. E depois a gente saiu ali no gramado, a gente viu que realmente é uma parte mais, como que eu posso dizer, mais sólida, né? Então, assim, não tem tanto aquele Não impacto. tão Então, bem eu acho que cuidada. exato, então eu acho que assim, é claro que o jogo não rola ali, mas eu acho que para quem tá aquecendo fora, por exemplo, fazendo um trabalho ali fora, a hora que entra no campo é uma diferença brusca, entendeu? Então eu acho que pode acabar dando um problema nesse quesito. Não, tá certo. Até peguei esse gancho aí do gramado, porque se eu não me engano, o Pacaembu, a casa da Portuguesa até agora,
é um dos 5 gramados que tem artificiais no Brasil, então é importante a gente falar disso, porque a gente não perguntou disso para o Renato, mas a gente não sabe se o São Bernardo está apto, se está acostumado a jogar com grama artificial. Eu acho que até que a grama artificial, a Portuguesa, tem pontuado bastante no Pacaembu. A vitória contra o Botafogo, a vitória contra a Inter, a empate contra a equipe do Corinthians. E eu imagino que essa questão do gramado artificial, não defendendo o gramado artificial, nada disso, mas está sendo um benefício, vou dizer assim, que a Lusa tá utilizando. Porque, querendo ou não, como é um dos 5 estádios do Brasil que tem o gramado artificial, que não é tão normal assim ainda, aqui no Brasil, acho que a Portuguesa está usando isso a seu favor. Não sei o que você acha, Vini. Sim, inclusive a Portuguesa postou agora, enquanto a gente estava começando a gravação, um vídeo, né, falando sobre o gramado do Pacaembu. Eu não vou entrar na questão aqui do gramado também, mas eu acho que assim, para a equipe que joga no gramado artificial tem uma vantagem, né, porque está acostumada. Então, por exemplo, a gente viu que a Portuguesa treinou muito no Pacaembu. Eu acho que até entra nessa questão de ter tido muito treino no Pacaembu para justamente acostumar com o gramado artificial. Não sei se esse é realmente o motivo, mas é o que eu acho que também é levado em conta. A gente vê que o Palmeiras acaba, claro, o Abel acaba reclamando muito do gramado, mas eu acho que sempre quem joga muito em casa tem uma vantagem, né? Até tem o tapetinho lá do Botafogo, que enfim, os jogadores falavam muito bem, mas aí o Tiquinho agora, quando veio pro Santos, se eu não me engano, ele entrou nessa de criticar o gramado artificial. Então, assim, sabe, eu acho que vai muito também de assim, eu tô acostumado a jogar sempre no gramado artificial, só que quando muda pro natural, sabe, dá uma desandada. Sim, até o próprio novo comentarista da Globo, né, o Felipe Melo, eu vi umas aspas dele que ele defendia assim o gramado, jogou muito tempo no Allianz Parque por conta do Palmeiras, mas que ele falou que sofreu muito, que pagou muito por jogar no gramado artificial. A gente sabe que o Felipe Melo, quando eu atuava pelo Palmeiras, já era um atleta assim com uma idade mais avançada. Mas até você falou de treino no Pacaembu, a Portuguesa já finalizou a sua preparação. Enquanto a gente grava esse vídeo, esse pré-jogo aqui, a Portuguesa está treinando no Pacaembu, então finalizou hoje aqui por volta das 5h30 o seu último treino visando o confronto de amanhã contra o São Bernardo. Ajustes finais foram feitos. Ali o Cauã sempre faz um treino mais leve, que ainda não tem que poupar um pouquinho mais pro jogo do dia seguinte. Então, na parte da tarde, Portuguesa finalizando sua preparação, mais um dia se acostumando com o gramado do Pacaembu, Vini. É isso aí, eu acho É, que é importante, né, usar esse fator, como que eu poderia dizer, esse fator para si mesmo, né, porque pega o São Bernardo que tem um gramado muito bom, natural, eu acho que tem que usar como vantagem mesmo, já que tem, vamos usar. eu também acho. Amanhã ainda é uma partida que a Portuguesa precisa pontuar. Pensando, claro, como falta muito pouco para a Portuguesa se livrar do rebaixamento de fato, matematicamente, com a calculadora na mão, é muito baixo que a Portuguesa precisa. Mas já pensando em classificação, a Portuguesa precisa vencer amanhã. Claro, o grupo dela está todo embolado. O Santos está com 12 pontos, mas o Red Bull, Guarani e a gente mesmo, tá todo mundo com 11 pontos. A Portuguesa está ficando para trás na questão número de vitórias. Se eu não me engano, tanto o Red Bull, mas também o Guarani estão à frente por conta do número de vitórias. A Portuguesa tem só 2 vitórias e o Guarani e o Bragantino tem 3. Então tem essa questão que vencendo já fica numa colocaçãozinha a mais. Isso aí, os três clubes têm três vitórias, né? Só a Portuguesa que tá com duas. E falando hoje dessa questão do rebaixamento, a Portuguesa pode hoje mesmo, dia 19, nessa quarta-feira, se livrar matematicamente, mas também se classificar para a Série D de 26. Hoje rola o jogo entre Água Santa e Inter de Limeira, ambos com 6 pontos e ali correndo contra o fantasminha do rebaixamento. E um empate vai impedir que os dois cheguem na colocação, na pontuação da Portuguesa. Uma vitória, um lado ou o outro, faz com que o perdedor do duelo não alcance mais a Lusa também. Mas, por outro lado,
também tem Santos e Noroeste. O Noroeste que está com 7 pontos, está ali quase na beira do. Está em 14º colocado, quase ali no Z2. E uma vitória do Santos vai impedir que o Noroeste também alcance a Lusa nos próximos jogos. Noroeste, esse que é o último confronto da Lusa lá em Bauru, na 12ª rodada, Vini. Isso aí, eu acho que é importante até para a gente saber como chegar amanhã, né? A gente sabe que ainda vão ter jogos importantes no grupo, então todos os jogos do grupo ali nessa rodada já vão estar definidos amanhã na hora do jogo. Então acho que já é importante também para a equipe saber como entrar no campo, né? Vamos supor que se o Santos e o Bragantino percam, por exemplo, a Portuguesa pode entrar um pouco mais, pode entrar mais à vontade, né? De assim, se a gente ganhar hoje, a gente se firma lá na frente do grupo. Por outro lado, se os dois ganham o jogo, por exemplo, já vai ter aquela cabeça tipo assim, meu, a gente precisa ir para cima mesmo, sabe? Então, claro que vai entrar com a cabeça de querer ganhar, mas com sensações um pouco diferentes que podem fazer uma diferença ali, com pressão, ou mais tranquilo, ou enfim. Eu até fazer, já caminhando para nossa reta final aqui do nosso pré-jogo, fazer agora um panorama da rodada, começando sempre pelo grupo que a Portuguesa tá, então Guarani, Red Bull e Santos. O Bragantino venceu o Noroeste na 10ª rodada, todos esses jogos que a gente vai falar aqui, 10ª rodada, o Bragantino venceu o Noroeste por 2-1, São Bernardo venceu o Guarani, como a gente falou aqui já no começo da nossa gravação, venceu o Guarani por 1-0 e o Santos venceu o Água Santa do Alandote, do Pintado, por 3-1. Algum resultado surpreende, Vini? Olha, desse que você falou, eu diria que não. Eu diria que a gente sabe que as equipes do grupo iam estar fortes, o Bragantino vem numa melhora, o Santos também. Não foram resultados tão bons, né? Pelo menos o Guarani perdeu, então acabou ajudando a gente. Mas eu acho que tá no esperado, mas não foi tão boa assim, tão positiva a rodada. Sim, eu concordo com você. Agora os outros jogos, Ponte Preta 0 e Botafogo 0, Velo Clube 2 e 1 Inter de Limeira, Palmeiras 0 e 0 de São Paulo, Novo Horizontino 2 e 1 do Mirassol. Esse resultado de virada. Para mim, eu acho que o que mais surpreende aí é o Palmeiras empatar com o São Paulo, porque o São Paulo poupou alguns jogadores, como Lucas, Oscar, deixou no banco. O Palmeiras, claro, poupou o Estevão, que estava, se eu não me engano, que eu tinha visto, estava com um pouquinho de amidalite ainda, mas acabou entrando aos 4 minutos de jogo com a lesão de ombro do Maurício, então não adiantou muito. Então esse resultado só me chamou a atenção pelo fato do São Paulo mesmo ter poupado alguns jogadores importantes para um clássico. E o Novo Horizontino virar esse jogo, o Mirassol perdendo força, o Horizontino ganhar de 2-1 me chamou também a atenção. E você? Cara, sobre a questão do Palmeiras São Paulo, na hora que saiu a escalação eu achei surpreendente, só que depois, parando pra pensar, fez sentido, né? O Lucas e o Oscar pediram para não jogar justamente por causa do gramado artificial. Voltando para esse assunto, né? Tanto que o Lucas foi um dos primeiros aí a postar a nota contra o gramado nessa semana. É claro que assim, eu achava eu não achava que o Palmeiras ia vencer o São Paulo. Eu achava que ia ser um jogo difícil. Foi um jogo feio, na verdade. Eu achei que poderia ser um pouquinho melhor o jogo, mas não me surpreende esse empate. O que mais me surpreendeu, eu acho que seria o empate da Ponte, porque assim a Ponte vem num campeonato Também. muito bom, é o terceiro colocado geral. O Botafogo vem numa crescente com o Zanardi, mas assim, eu acho que a Ponte pode ter entregado sua classificação ali. Porque o Palmeiras agora enfrenta o Mirassol e o Botafogo, não sei se nessa ordem. Eu acho que é Botafogo e Mirassol. Então, assim, a Ponte deixou passar 2 pontos que talvez o Palmeiras pegue, entendeu? E agora a tabela da Ponte é complicada. É o São Paulo e eu não me recordo do último jogo deles. Mas assim, a gente sabe que o São Paulo provavelmente vai poupar, tem aquela pressão da torcida de entregar para eliminar o Palmeiras, mas eu não acho que o São Paulo vai entregar totalmente, porque precisa garantir o primeiro lugar, né? Então, assim, eu acho que a Ponte bobeou empatando esse jogo, pode ter entregue sua classificação. Eu sinceramente espero que não, mas eu acho que é isso. O que mais me surpreendeu mesmo foi a Ponte.
né? A Ponte, até falando aqui, ela já vai jogar hoje contra o São Paulo, no Morumbi, e também contra o Bragantino, mas o Bragantino vai jogar fora. Então a Ponte vai jogar no Moisés Lucarelli e vai jogar em casa na última rodada. Agora falando de ingressos, a torcida da Portuguesa, diferente do último jogo contra o Corinthians, vai voltar a usar ali a parte oeste. Então, a parte oeste coberta e a parte oeste descoberta vão estar à disposição da torcida da Portuguesa. Oeste descoberta, R$ 120 a inteira e 60 a meia. Oeste descoberta, 100 a inteira e 50 a meia. Para quem não quiser pegar uma fila, não quiser esperar e já entrar, só acessar aqui, ó, coesports.com.br. Você pode adquirir seu ingresso normalmente. Também vai ter bilheteria amanhã, na hora do jogo, tranquilo. Uma informação legal, na verdade duas, vai. Criança até 6 anos de idade não paga ingresso, então ali uma cortesia, né? Acho que até uma questão justa, ali criança de 6 até 6 anos não pagar, e pessoas também, acompanhantes vestido com a camisa da Portuguesa, quem comprar inteira pode levar um acompanhante e entra de graça, né, vamos dizer assim. Então vai sair ali, se você pegar 120 ou a de 100, você leva um acompanhante. Você divide ali com a pessoa, sai Duas tranquilo, meias sai o preço de entradas. uma meia, sai 2 meias entradas, exato. Isso aí. Então, para quem quiser aqui, coesports.com.br para a partida de amanhã. Bora para a possível escalação que todo mundo estava esperando, Vini? Bora. Então vamos lá, amanhã a Portuguesa deve ir a campo com Rafael Santos no gol, Thales, Gustavo Henrique, Eduardo Biazuz na zaga e Lucas Hipólito na lateral esquerda. Tauan no meio de campo, junto com o Hudson, que deve assumir a titularidade de novo, que foi aí, quem estava no lugar no jogo contra o Corinthians foi o Fernando Henrique, por uma escolha do Cauã, que ele disse que precisava de 2 5 ali, então o Hudson deve voltar, acompanhado do Cristiano no meio de campo. E para fechar o ataque, o trio de ataque fica com Maceió, Renan Peixoto e Jajá Silva. Uma boa escalação, Vini? É o que eu venho falando, né? Eu acho que é o time titular. Então, assim, se a Portuguesa vem numa crescente, eu acho que assim, o trabalho do Cauã melhorou muito depois do jogo contra o São Paulo. A partir daquele momento já, né? A equipe já vinha mostrando uma melhor. Depois dali, eu acho que foi uma virada de chave pro trabalho do Cauã que deu certo com essa equipe. Então, assim, claro que o Maceió vinha de partidas ruins, a gente até falou no time pré-jogo que, pô, talvez testasse o Rio no lugar do Maceió, ou algo do tipo, mas o Maceió mostrou no último jogo que tá bem também, sabe? Então, acho que, assim, qualquer peça que mudasse seria uma boa, não, sabe, não teria um grande problema, mas eu acho que esse é o time titular. Então, assim, não tem por que mudar se tá dando certo, sabe? E, assim, ainda mais contra um jogo importante, você acabar mudando muito o time não resolve muito, né? Não concordo com você. Mais alguma coisa, Vinícius? Acho que não, acho que a gente falou tudo. Só o palpite que tá faltando. Nosso palpite sagrado de cada Claro, pré-jogo. claro. Por favor. Olha, considerando a equipe de São Bernardo, eu acho que não vai ser de novo mais um jogo fácil. Eu acho que assim, tem que pontuar, no mínimo tem que empatar. Mas eu acho que se entrar com a cabeça que entrou nos últimos dois jogos, desculpa, nos últimos dois jogos em casa, né? Porque o jogo de Diadema foi uma exceção. Eu acho que dá para ganhar de 2-1. Eu vou de 2-1, mas achando que assim, a portuguesa não perde, né, pelo menos para mim, mas se sair com empate, tá ótimo. Não, eu concordo com você. Eu acho que, pensando em questão classificação, vou colocar umas aspas aqui fortes, hein? Eu acho que pode ser um jogo mais duro do que contra o Corinthians, porque o Corinthians já estava mais confortável Também na acho. questão classificação e o São Bernardo tá ali naquilo que o Renato falou, tá ali ainda na corda bamba, tanto na questão classificação, mas também se classificar, decisão em casa ou fora. Então acho que vai ser um jogo mais duro que contra o Corinthians. Eu acho que 1-0 já é lucro, mas eu vou de 2-0. Então vamos de 2-0 para Portuguesa no jogo de amanhã. Amanhã, então, recapitulando, 9h35 da noite no Mercado Arena Pacaembu. Estaremos por lá
cobrindo mais esse jogo. A gente vai estar por lá, tanto no pré-jogo, tanto no jogo. Quem que tiver por lá, quiser dar um seu palpite também para a página, será bem-vindo. Vinícius, então, por favor, suas considerações finais. Bom, eu acho que esse foi um papo muito legal, né, com o Renato. Deu para trazer aqui um panorama da Portuguesa para esse resto de campeonato. Espero que tenhamos mais 2 jogos, pelo menos mais 2 jogos pela frente, além desse, né? Quem sabe 3, enfim, vamos pensar um jogo de cada vez. A 4, Mas eu acho que 4, quem sabe. Aí são 5, né? Se for 4, São são 5, 5. verdade, tem mata-mata. Aí, bom, é isso. Eu espero que ganhando ou fazendo um bom jogo amanhã, a gente consiga chegar mais tranquilo para a última rodada e conseguir um objetivo maior, quem sabe. É isso, então agradecer todo mundo que assistiu todo esse pré-jogo, conferiu com a gente, tanto o Renato falando sobre o São Bernardo, a gente falando sobre a Portuguesa, a gente falou tudo, tanto que o objetivo da gente sempre com esse pré-jogo, falar das duas equipes, tanto para as duas torcidas, tanto para o São Bernardo, tanto para a Portuguesa, sempre um prazer trazer essas informações, então espero que amanhã, com a vitória, uma vitória que a Portuguesa já olhe ali para cima, consiga mais jogos também nesse Paulistão, então que almeje coisas maiores nesse Paulistão. Então espero todos amanhã no Pacaembu, 9h35 da noite, espero todos vocês por lá, para a gente assistir esse jogão, que eu acho que com certeza vai ser um bom jogo entre Portuguesa e São Bernardo. Até mais, pessoal, obrigado por assistir até aqui, valeu!